Agora sim, nós temos o prazer de receber aqui, ele é vereador e candidato à reeleição nesse domingo aqui, doutor Eduardo Carneiro, do Cidadania. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto. Cumprimento você e a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso. E como é que foram esses 4 anos, doutor? Os 4 anos, bem claramente, Roberto, passou muito rápido, até porque trabalhamos muito, né? Então, quando você preenche muito o seu tempo, obviamente você não vê nem o tempo passar, e foi isso que aconteceu. Tivemos grandes embates no Legislativo, projetos importantes, definições importantes, inclusive para a cidade. Vide aí a concessão do SAESA-Sabesp, é uma mudança, né, muito forte na dinâmica do abastecimento de água e do tratamento de esgoto, visto que hoje nós temos a cidade aí abastecida sem rodízio. Obviamente que nós temos um problema quando se aumentou a vazão de água à cidade, pela própria rede de abastecimento antiga. Estamos tendo vários problemas, né, de ruptura de canos, mas a gente vê que a Sabesp está trabalhando em toda a cidade, é um canteiro de obra em toda a cidade com relação à Sabesp. E também a situação do tratamento de esgoto. Nós iniciamos o 2017 com 2%, hoje terminamos até 31 de dezembro com 40% de esgoto tratado. Isso realmente é um avanço, é uma mudança em toda a história em termos do saneamento básico da cidade. O senhor foi líder do governo, do governo Guti, né? O governo Guti fez um bom trabalho? Fez um bom trabalho, não há dúvida com relação a isso, Roberto. Até porque nós temos que analisar no formato que estava a Prefeitura de Guarulhos. Nós tínhamos lá uma desorganização administrativa financeira total. Até você fazer toda a reorganização administrativa financeira, nós iniciamos o governo lá atrás com um número de comissionados, né, no final do mandato passado, com 1.943. Fizemos o projeto baixando isso para em torno de 1.100. E claro que isso já é um avanço grande com relação ao número de comissionados. Do ponto de vista financeiro, nós tínhamos a CND, Certidão Negativa de Débitos, positivada. Ou seja, a cidade estava com o nome sujo na praça. Nome sujo, e obviamente não podia sequer receber emendas parlamentares, emendas que vinham tanto do Estado como a nível federal para a cidade, e a cidade não poderia usar essas emendas, né, esses valores, visto que tinha a CND positivada. Então, essa reorganização, ela demora, ela é muito complexa. Outra coisa, do compromisso do próprio governo Guti em tentar, se não acabar, mas dar um avanço muito grande nos esqueletos, né, que nós tínhamos pela cidade. Várias obras iniciadas e deixadas pelo meio do caminho. Vide a UPA Paulista, vide a UPA Cumbica, dentro da área da saúde. O próprio PA Paraíso, que teve que ser fechado, foi interditado até por questão estrutural. Hoje nós temos lá a UPA Taboão. Vocês receberam muitas críticas por causa do UPA Paulista. O senhor ainda define que foi a melhor solução? A UPA, com relação à UPA Taboão. Taboão. É só conversar com a população, é muito fácil. Eu tenho feito reuniões até pelo mote político agora das eleições, e eu converso. Eu tenho também uma base na região do Taboão, Paraíso, e a gente conversa com as pessoas e dizem claramente que valeu a pena. Claro que durante aquele período houve muitas críticas ao governo, mas eu costumo dizer que muitas vezes você tem que dar um passo atrás para dar 2 passos para frente. A vida é assim, e o gestor público ele tem que ter coragem de tomar algumas atitudes. Claro que aquela atitude naquele momento não era a melhor coisa a fazer,
mas nós tínhamos inclusive um laudo de engenharia dizendo que aquilo poderia desabar. Imagina se eventualmente a gente mantivesse o atendimento e se acontecesse algum acidente. Né? Realmente tomou-se a posição de fechar naquele momento, baseado inclusive em laudo técnico de engenharia. Seguindo o raciocínio das obras paradas, os próprios CELS, Bom Sucesso, Itapejica, Continental, também estava como esqueleto e conseguimos terminar. Ou seja, o governo avançou, reorganizou a cidade, mas é óbvio, né, que a gente precisa continuar avançando, tem muita coisa a ser feita. Pessoal, como nós não temos um horário eleitoral aqui em Guarulhos, vamos fazer desse espaço o nosso horário eleitoral. Então eu vou pedir para vocês compartilhar, ó doutor, pelo menos umas 50 vezes, né? Então há bastante gente aqui já nos acompanhando. Vamos compartilhar aí nos grupos, entre seus amigos, para que as pessoas entendam quais são as ideias do doutor Eduardo Carneiro, se vale a pena votar nele, fazer uma comparação bacana do trabalho que ele já fez aqui. Fabiana Cristina está lembrando o número do doutor, 23777. Márcia Rodrigues, Marcelo Rezende, também nos acompanhando. A Nazim também está aqui conosco. Miruna Mello, doutor Eduardo, sobre gerir o legislativo com assertividade. Opa, e precisão. Haja vista a aprovação de todos os projetos. Eu tenho acompanhado nesses últimos dias muitas críticas e algumas bastante pesadas contra o governo. Como é que, algumas até colocadas como fake news, como é que o senhor avalia esse tipo de ataque nessa última semana? A grande maioria demonstra um despreparo, né? Realmente, se quem é oposição, e eu falo isso muito tranquilo, que eu já fui oposição, eu já tive na Câmara Municipal e fui oposição bem séria, eu me lembro perfeitamente dos meus posicionamentos, mas nunca deixei de votar naquilo que era favorável à cidade. Então, chegar no momento de eleição e tentar ver se ganha uma eleição no grito, realmente, primeiro, que isso não condiz com o tamanho da cidade, não condiz com a classe política da cidade. Eu vejo muitas críticas desrespeitosas, né? Muitas delas totalmente sem fundamento. Obviamente que isso não engrandece em nada a democracia. Eu acho que até para fazer crítica você tem que ser respeitoso, né, Roberto? Muitas vezes há um desrespeito à pessoa, à família. Eu não acredito que política tem que ser desta forma. E eu tenho dito que 2021 vai ser um ano extremamente difícil. Não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano difícil porque nós temos que avançar muito na saúde pública, sobretudo porque nós vamos estar ainda dentro de uma pandemia e tomara a Deus que nós vamos ver se a gente consegue resolver a situação da vacinação e a gente vai ter uma retomada da economia. Então, sinceramente, não está para políticos despreparados. A cidade é complexa, a cidade é grande, né? Vamos ter sérios problemas, eu defendo, dentro do amplo direito democrático de todos os candidatos, que realmente a população avalie bem quais serão os candidatos preparados para os embates e os desafios que nós vamos ter a partir do ano que vem. O que o senhor deixa de destaque desse seu mandato aqui e por que eu deveria votar em Eduardo Carneiro? Eu acredito que o meu mandato, Roberto, ele é um mandato extremamente mesclado de atitudes do parlamentar. Primeiro, eu sempre defendo política pública, né? Eu sempre fui o defensor da gente tentar avançar em políticas públicas. E dentre elas tem várias ações que a gente destaca o nosso trabalho, sobretudo em situações de indicações e sugestões ao governo com relação à parte de saúde, mas até sabendo pelas próprias dificuldades que nós temos com relação à saúde pública.
Em termos de projetos também, do ponto de vista de criar leis, eu acredito que se concluiu esse ano uma ideia minha de um mandato anterior. Eu fui perguntado recentemente numa entrevista qual seria o grande destaque dos meus 2 mandatos. Eu achei que a lei que nós propomos lá atrás e que agora virou o Centro-Dia do Idoso, que na época eu chamei de creche do idoso, sem sombra de dúvida é o grande destaque da minha vida política e que foi complementado agora e feito com a criação do Centro-Dia do Idoso pelo governo Guti, já que nós pegamos no chão. Então, eu cobrei, eu falei do projeto que nós tínhamos, cobramos do governo e conseguimos entregar hoje, que na minha avaliação é um projeto piloto para toda a cidade. Né? O Centro-Dia do Idoso, o que nós chamávamos lá atrás e a gente continua chamando de creche do idoso, talvez seja o grande destaque de todas as minhas propostas enquanto vereador. Mas tem outras dentro da legislação do município, do Código de Posturas, a própria lei dos fogos, da proibição dos fogos com estampido na cidade. Muito boa. É uma mudança. Tanto é que nós fizemos uma alteração do Código de Posturas. Nós fizemos uma alteração muito mais do ponto de vista comportamental do que do ponto de vista legal. A sociedade evolui, a sociedade se transforma todo dia, a gente precisa continuar evoluindo. Não há mais razão de alguém soltar bombas e estampidos como no jogo de futebol, seja lá no evento que for. Eu acho que tem certas coisas que a gente precisa aperfeiçoar. Então, acho que seria alguns dos destaques que nós temos. Uma pergunta que me mandaram durante a tarde, quando o pessoal soube que o doutor Eduardo vem aqui, começaram a chover perguntas. Não vou poder fazer todas, mas ela faz uma pergunta, uma reclamação. Fala, doutor, como o cidadão deve prosseguir quando procura um atendimento médico e não tem médico no posto? O cidadão que é diabético, tem pressão alta e está com dor crônica. Qual o procedimento que deve seguir? A Simone, aqui da Vila Galvão. Bom, primeiro vamos na pergunta dela com relação. O cidadão, ele tem todo o direito, né? Dentro do modelo que nós temos de SUS, que é o melhor, teoricamente, é o melhor modelo de saúde pública do mundo, não há dúvida alguma com relação a isso. Temos várias dificuldades, que não é inerente à cidade de Guarulhos, é um problema nacional. Agora, como o indivíduo tem que se comportar frente a isso? Obviamente que se ele está tendo um problema na unidade básica de saúde, que é a unidade mais próxima da sua residência, ele tem que se dirigir, obviamente, à própria gerência do local. Agora, independente da gerência local, nós temos a ouvidoria da saúde, né? Você pode também fazer essas reclamações dentro da ouvidoria. Vejo que lá, eu acompanho muito de perto isso, vejo que várias reclamações de vários munícipes são resolvidas através, muitas vezes dentro da própria unidade, através da gerência, muitas vezes através de uma reclamação junto à ouvidoria. Agora, talvez, em termos de saúde, como a nossa ouvinte relata, talvez o grande problema, dentre todos os problemas que a gente tem de saúde pública, o grande problema que salta aos olhos é a falta de médico. Isso, para mim, é muito claro. Você vê, a gente evoluiu em equipamentos. Nós temos hoje 4 UPAs na cidade. Na minha avaliação, se a gente tiver 8 UPAs, seria um número adequado. Nós estaríamos na metade. Mas nós tínhamos, eu lembro que a gente tinha uma em 2017, hoje nós temos 4. Na minha avaliação, PA Bom Sucesso tem que ser UPA. PA Maria Dirce tem que ser UPA. Essa é a minha avaliação. Policlínica Paravente. Como resolver, doutor? Porque eu já conversei várias vezes com o senhor, com outros médicos, doutor José Mário e outros médicos que eu conheço, e eles falam que existem no Brasil médicos suficientes, que é besteira abrir mais escolas ou inundar o mercado de médicos. O que está acontecendo então? Inovar. O governo ele tem que ter coragem de inovar. Tem certas situações que hoje o concurso público direto para médico, ele está claro e óbvio para mim que ele não é suficiente para preencher todas as vagas em todas as unidades, sobretudo as unidades mais periféricas. Eu, como legislador, como vereador, fiz uma proposta, inclusive agora, conversando com o próprio prefeito, eu pessoalmente fiz uma sugestão
que nós possamos contratar profissionais médicos. Ninguém está falando de terceirizar a saúde, então daqui a pouco vão deturpar aquilo que nós estamos falando. De contratar diretamente, através de cooperativas médicas, unidades que têm dificuldades de médicos. Ou seja, você tem concursado numa unidade 2 médicos, mas você precisa de 5. E os concursos não foram suficientes. Eu tenho a sugestão que a gente possa contratar através de cooperativa médica. Até porque, para o cidadão, o que interessa é ser atendido por um médico. Se ele é concursado ou se ele é de uma cooperativa terceira, pouco importa para ele. Então, eu defendo esse modelo, assim como eu defendo o modelo de atendimento das unidades básicas de saúde das 17 às 21 horas, de segunda a sexta, e sábados das 7 da manhã às 19. Com isso, acredito que a gente consiga amenizar a fila de espera com relação a consultas. Agora, veja bem, a gente vê várias críticas em várias situações e pontuações de algumas pessoas que se dizem que vão transformar a coisa da noite para o dia como se fosse uma varinha mágica. Não existe mágica, existe trabalho. Eu acho que é um eterno processo que você vai conquistando no dia a dia. Olha, eu infelizmente não vou conseguir falar tudo que vocês estão mandando aqui, mas tem muita gente, só vou dizer o nome de alguns, tá bom, pessoal? Paulinho, Gabriela Nascimento, quem mais? O Marcelo está com a gente, Fernanda Almeida, Nazim Gomes, Marcelo Rezende, Márcia Fabiola, Miruna Melo, Diomedes, Luiz Roberto, Fabiana Cristina, todos aqui, o pessoal da comunidade São Rafael está agradecendo pelo trabalho do doutor. Luiz Rodrigues, está dizendo que você tem um trabalho incansável. Juliana Leandro, parabéns, doutora, você é bom, sem dúvidas. Fernanda Almeida, queremos agradecer pela solicitação atendida na comunidade da FURP. Gabriela Nascimento. Pessoal, vamos dizer em que bairro vocês estão, aí o doutor já tem mais ou menos a ideia quem é que está nos assistindo e quais bairros estão nos assistindo. Então você aí, que está acompanhando a entrevista, escreva aqui que bairro que você está nos assistindo. Doutor, foi até o Marcelo que perguntou qual seria o grande desafio para o governo Guti e para o vereador Eduardo Carneiro do Cidadania, para o próximo mandato. Eu acho que, de uma forma geral, é continuar avançando as políticas públicas que já foram feitas, né? Eu acredito, se fosse para mim pontuar 2 situações específicas, nós estamos dentro de uma pandemia e a saúde pública tem sérios problemas ainda. Então, o que eu falaria que a saúde pública seria um dos grandes desafios, talvez um dos 3 grandes desafios, e o segundo, com certeza absoluta, é a economia, né? Nós vamos ter, a nível municipal, a cidade de Guarulhos é muito grandiosa com relação a indústrias, a centro de logística, a pequenas empresas. Eu acho que o governo ele vai ter que ter um olhar muito grande com relação à economia, ao incentivo para se gerar emprego. É assim que a gente pensa de política, né? De você lançar mão de políticas públicas para gerar economia através da geração de empregos. Eu acho que talvez esse seja até maior do que a própria saúde pública, né? A saúde pública, de toda forma, ela tem uma organização. Agora, a economia será um grande desafio, não só para nós, mas para todo o país e para todo mundo, né? Do ponto de vista de 2021. Por isso que eu falo, Roberto, realmente nós precisamos de gente preparada. Não dá para a gente ter, mais do que nunca, a gente ter pessoas que não estejam preparadas para os desafios que a gente vai ter. Eu estava comentando essa semana com o nosso telespectador, você colocar um inexperiente é a mesma coisa de você colocar uma pessoa para cozinhar e ela não sabe os sabores dos temperos. Não adianta boa vontade. Ele não sabe se tem que colocar óleo, se tem que colocar sal de mais, sal de menos. Então, tem que ter um mínimo de conhecimento. Imagina colocar alguém para dirigir um Boeing A380. Você entraria nele? Dá para entrar? Não tem condição. Ou o engenheiro para operar a sua hérnia?
Fernanda da Vila São Rafael, José Carlos Dalan está na Vila Barros, obrigado aqui. O Ferreira Filho está nos acompanhando, está falando sobre o rio. Qual o projeto com respeito ao alagamento do rio Baquirivu? Ferreira Sim. Filho. Tema extremamente importante falado aí pelo Ferreira, que várias situações já foram feitas, várias improvisações já foram feitas, sobretudo na região da Janil Zarif, ali próximo do aeroporto, né, naquela região do Haroldo Veloso, da Malvinas, de alagamentos que vêm de muitos e muitos anos, que nunca se resolveu. Grandes improvisações. Esse ano, o governo Guti conseguiu um empréstimo, né, com o Banco Internacional, que inclusive a característica do empréstimo, ele teve que passar pelo Senado Federal, teve a aprovação há uns 2 meses atrás, para resolver de vez a macrodrenagem da cidade de Guarulhos. Vai ter um parque ali também, né? Vai ter um parque, o maior parque linear será ali. Então nós já temos o dinheiro, né? Esse próximo mandato agora, eu acredito que vai ser extremamente importante com relação a essa parte, e não só do Baquirivu, né? A gente tem outras situações espalhadas pela cidade, foi apresentado um projeto, foi aprovado e foi conseguido esse dinheiro e a gente vai ter condição aí de evoluir com relação à macrodrenagem de Guarulhos, para a gente tentar resolver tudo. Não, você nunca resolve tudo, mas dá uma grande melhoria na situação das enchentes na cidade. Diomedes está nos assinando lá do São João. Opa, obrigado. Ana Lúcia está agradecendo aqui os trabalhos feitos pelo doutor, está dizendo que dia 15 somos 23777. Verena está dizendo, realmente não existe milagre, existe trabalho. Muito bem. Você vê interessante, Roberto, se você me permite, nós estamos vendo pessoas de várias regiões, né? Talvez até para fazer um resumo do nosso mandato, inclusive, o nosso mandato ele expandiu. Ele espalhou bem pela Ele espalhou, né? Nós temos um trabalho bom na região do Pimentas, região de Cumbica, região lá da comunidade Macedo. São Rafael, na Vila Galvão, região da Vila Barros, Taboão. Jean Carlos, lá da Vila Galvão. Então, realmente, dá uma satisfação muito grande. Eu estou muito satisfeito com relação a esse mandato nosso, que termina agora 31 de dezembro. Estou satisfeito porque a gente conseguiu expandir, né? Claro que nós continuamos ainda fazendo todo o nosso trabalho na minha região mãe, né? Que é a região do Jardim São João, Fortaleza, Haroldo Veloso, Seródio, é uma região que eu tenho um grande carinho, uma grande proximidade. Mas o meu trabalho, enquanto legislador, ele expandiu. E isso, claro, por isso que o ano passou rápido, o mandato passou rápido, né, Roberto? Realmente isso traz uma satisfação muito grande. Nosso tempo está acabando, eu vou deixar 2 minutos para o senhor dizer por que votar no seu candidato a prefeito. Por que o Guti mereceria mais 4 anos? Primeiro que o Guti fez um grande trabalho, né? É um trabalhador incansável de toda a equipe da prefeitura. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer para você e para todos aqueles que nos assistem que o Guti é o que mais trabalha de toda a equipe. É incrível o tanto que ele trabalha, o tanto que ele se dedica para Guarulhos. E ele preparou a cidade para voltar a crescer. Então, por essa razão, ele merece sim voltar em 2021 e completar tudo aquilo que ele organizou, que ele reorganizou e que ele preparou, né? Ele preparou para a gente resolver o problema das enchentes através desse empréstimo da macrodrenagem, ele preparou a saúde pública, inaugurou 3 UPAs. Então, eu acredito sim que o Guti está muito preparado para continuar e que a cidade continue crescendo e continuar fazendo o trabalho dele. Então, eu voto no Guti e peço a todos que acreditem em mim também, e toda a cidade, que vote também no Guti 55. E para vereador? Eu me sinto relativamente, Roberto, satisfeito com o mandato que nós fizemos. Claro que sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Você tem sempre coisas
desafios ainda a seguir, mas posso dizer para você que me acho extremamente preparado. Estou muito preparado e com muita vontade de continuar o meu trabalho no Legislativo junto ao governo Guti, né? Ajudando dentro das nossas ideias, mas eu me sinto muito preparado do ponto de vista da minha vida profissional, dos meus 2 mandatos, um mandato agora como líder de governo, um vereador que conhece muito bem a cidade. Eu acho que talvez a grande característica para o meu convencimento ao eleitor em votar no Eduardo Carneiro 23777 seja o meu preparo. Realmente me sinto extremamente preparado para um novo desafio.